Eu chegava nos locais, se eu notasse alguém me olhando de lado, eu já dava uma levantada na cabeça, já encarava e ia à luta. Conversar com a jornalista Regiane Ritter. Ela foi uma das pioneiras, uma das mulheres pioneiras a entrar no ramo de esportes e tem bastante história para contar pra gente, né? Eu acho ótimo. Eu é que agradeço por vocês terem me escolhido. Eu queria começar perguntando sobre um pouquinho a sua carreira de atriz, porque a gente viu que você foi atriz e depois de ser atriz você se tornou jornalista e foi, não diretamente, mas foi para o ramo de esporte. Como é que foi essa transição para você? Já tinha feito drama, já tinha sido anunciadora, apresentadora de pequenos programas na TV Cultura. Fui para a TV Excelsior fazer linha de shows e trabalhei com Costinha. Maravilhoso Costinha. Eu ri o tempo todo, claro, né? Eu era paga para rir, porque ele era apenas espetacular. Trabalhei com Ronald Golias, trabalhei com outros, trabalhei nos Trapalhões 6 meses, imagina como eu gostei da linha de shows, eu gostei muito. Porque se você parar para pensar, hoje no Brasil é facílimo fazer chorar. Sim. Mas tenta fazer rir. A dificuldade é muito maior. Porque é um povo sofrido, um povo cansado, um povo dolorido. E então fazer rir era um desafio. E eu encarei o desafio. Deu certo, mas eu cansei também. Eu voltei para São Paulo, já estava morando no Rio essa época, fazendo ponte aérea. Rio, São Paulo, Costinha, a gente fazia na TV Excelsior aqui e na TV Excelsior do Rio, porque era ao vivo também. E aí eu voltei para São Paulo e aí uma das vezes que eu casei, eu precisei parar de trabalhar, porque aí ele era absolutamente avesso à minha profissão. E como ele era mais ou menos assim, a minha cara metade, aquele meu eu, aquela coisa que os poetas cantam e a gente nunca sabe como é, eu descobri como era. E aí eu dei um tempo, mas veio uma fatalidade e eu voltei. E quando eu voltei meio zureta, assim, não sabia muito bem onde eu estava. E aí um casal amigo meu sugeriu de eu trabalhar em rádio. Falei, legal, eu vou trabalhar em rádio, você não mostra a cara, minha cara está muito sofrida, muito triste, né? Vamos para o rádio, é uma experiência nova. Eu adorava novidades e desafios. Aí eu vim para cá fazer um programa musical com variedades. Nessas variedades tinha sempre um quadrinho falando de esporte, o futebol é o esporte mais popular do planeta. Aí o diretor de esportes da Rádio Gazeta me convidou para fazer a ausência de um repórter que ia ficar 2 meses com a seleção brasileira. Foi na década de 80 isso. Aí eu topei no ato, era outro desafio. Falei, agora sim, agora eu vou para valer, né? Vou ser repórter esportiva. Tinha alguém que você já se inspirava nessa época, quando você começou? Olha, tinha alguns repórteres que eu gostava. Eram vários. O Vanderlei Nogueira era um deles, Luiz Carlos Quartarolo, Roberto Carmona, Oswaldo Pascoal, que era nosso aqui. Eram vários. Mas nem dava muito para me inspirar, porque havia a diferença de eu ser mulher, a voz, né, ser diferente, tudo diferente. Eu vi, inclusive, você contando uma história que uma vez você ficou 1 hora a mais para estudar um pouco mais, encontrou com o Zagallo. Foi. E aí você conversou com o Zagallo. Como é que foi essa conversa? Como a gente já estava juntos fazia um mês mais ou menos, e na verdade eu ficava todos os dias 1 hora a mais. Essa história que eu te contei, que eu precisava compensar o fato de ser mulher, trazendo mais informações. Então, na Granja Comari, quando encerrava o dia de trabalho e os jogadores e comissão técnica subiam para os alojamentos aos quais nós não tínhamos acesso, ficava a sala de imprensa aberta até o último repórter. E todos iam embora e eu com o meu operador e o motorista da rádio aqui da fundação, ficávamos lá. Às vezes até eu liberava os dois para irem para o hotel tomar banho, voltar, porque quando eu fosse pro hotel, eles já podiam sair, levar a vida deles onde eles quisessem, porque não era justo eles ficarem 1 hora a mais. Então eu ficava todos os dias. De vez em quando descia um roupeiro, sabe o Exército dos Invisíveis, aquele que você nem reconhece quando ele tira o uniforme? Ninguém sabe o nome deles, quem eles são, o que eles fazem.
Então desciam o roupeiro, o auxiliar do roupeiro, o mordomo, o cara que carregava as malas. Invariavelmente estes contavam as coisas pra gente. Eles eram fontes inesgotáveis de informação lá de cima, porque eles conviviam com os jogadores, com a comissão técnica, com os dirigentes. Eles contavam as brigas. E eu não tinha intenção nenhuma de levar para o ar no jornalismo sensacionalista. Eu só levava as coisas que eram notícias sem sensacionalismo. E um dia eu tô lá, desanimada, já fazia 40 minutos que todo mundo tinha ido embora, não descia ninguém, desceu o Zagallo. Ele era o auxiliar técnico do Carlos Alberto Carreiro, técnico tetra de 94. Isso foi em 93. Ele desceu, olhou para mim e falou: o que está fazendo aqui? Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou sediado aqui. Eu falei: eu também, eu estou trabalhando. Ele falou: então, eu também estou trabalhando. Eu falei: então, empatamos, vamos conversar? Ele: sem microfone. Eu: claro, sem microfone, era esse o objetivo. E aí nós sentamos e ficamos trocando ideia uns 25, 30 minutos. Ele me contou coisas de arrepiar a sola do pé, coisas importantíssimas, coisas que eu podia divulgar e coisas que eu não devia divulgar. E quando você tem que ter essa consciência, essa sensibilidade de saber o que as tuas fontes te contam, o que você deve e o que você não deve dizer. E, nossa, foi fantástico. No fim ele concordou em gravar, fez um belíssimo depoimento e aquela era uma matéria que ninguém tinha. Como é que era a sua relação com a torcida em campo no início? Eles estranhavam um pouco? Ou olha, no início foi fantástico, foi muito bom. Foi muito bom. Porque as minhas matérias, a Rádio Gazeta tinha uma penetração muito grande. O Disparada no Esporte, que é um programa que existe até hoje, está com mais de 60 anos no ar, é o programa mais velho do rádio esportivo no Brasil. E tinha uma audiência fantástica. E como eu trabalhei sempre com muita seriedade, as brincadeiras que os repórteres faziam, eu evitava fazer. Porque quando o homem brinca, ele pode. Quando a mulher brinca lá, a mulher é burra, tá falando o que não precisa, o que não deve. O homem erra, era um universo de 600 homens e eu de mulher. Um homem errava, passava batido. O pessoal dava risada. Se eu errasse, é mulher, não devia estar lá, devia estar no tanque, no quarto, no fogão, aquelas coisas horrorosas que a vida inteira a gente ouviu. Então eu não brincava. A seriedade no meu trabalho não obrigava que eu fosse sorumbática, muito brava. Eu era brava. Eu chegava nos locais, se eu notasse alguém me olhando de lado, eu já dava uma levantada na cabeça, já encarava e ia à luta. Chamava meu câmera, chamava meu operador com toda a propriedade e saía falando, saía trabalhando, saía entrevistando. Mas se eu não notasse nada disso, eu ia tranquilo. Aquelas pedras eu fui jogando pelo caminho, mas a torcida me recebeu muito bem. Os jogadores me receberam muito bem. As comissões técnicas, preparador físico, médico, treinador, me receberam muito bem. O meu problema no começo foram alguns coleguinhas. E teve algum momento na sua carreira, alguma cobertura que te marcou mais, que você ficou assim mais impactada de fazer? Alguma, não sei, a gente pegou até a influência da Copa do Mundo de 94, porque uma Copa do Mundo é sempre algo muito grande, mas tem alguma história que você gosta de contar sempre? Olha, o dia que eu pisei pela primeira vez no estádio do Boca Juniors, o La Bombonera, eu senti um impacto muito grande. Quando eu vi aquela coisa meio verticalizada, aquela história, aquele Boca Juniors, sabe, o Maradona, ali era o estádio, era o clube, né, dele, do coração dele, onde ele jogou. E aquela torcida enlouquecida, aquela torcida fantástica, eu senti um impacto muito grande. Eu falei: eu cheguei aqui, eu cheguei no La Bombonera. Talvez tenha tido um impacto maior do que chegar no Rosenbaum na Copa. Outra coisa que me impactou muito foi um jogo que eu fiz no Pacaembu, não me lembro, 1985, Palmeiras e São Paulo. O São Paulo era o queridinho, era o Menudos do Morumbi. E o Palmeiras era um time dos menores que ele já teve. E aí, de repente, começou o jogo, uma torcida muito maior do São Paulo,
bem menor do Palmeiras, porque era a fase de cada um que pedia aquilo. E aí acreditava-se que o São Paulo fosse massacrar o Palmeiras. E aí o São Paulo, não me lembra a ordem dos gols, mas o São Paulo fez 1-0, talvez tenha feito 2-0, ou o Palmeiras empatou, e aí num golpe de sorte o Palmeiras fez também. Aí a torcida do Palmeiras, que era menor no estádio, eu olho muito para aquilo, é o público do teatro, é o público de um gigantesco teatro, porque o futebol é um espetáculo, né? E a torcida do Palmeiras começou a guardar os bandeirões, era permitido na época levar bandeirão, começou a guardar. Aí o Palmeiras fazia um gol, eles paravam com a bandeira fechada e ficavam esperando. O São Paulo fazia outro e eles começaram a descer a arquibancada, descer os degraus da arquibancada. E aí estava o resumo dessa ópera toda, foi que a torcida do Palmeiras foi saindo, né? E quando o Palmeiras fez o terceiro gol, que a torcida ainda parou aqui embaixo, já no chão, estava 4-3 para o São Paulo, e a torcida começou a sair. Definitivamente não tinha mais jeito, porque teve um pênalti. O Pita fez um lançamento de 40 metros, que hoje não existe mais, não espera que ninguém faça, porque vai ser raríssimo acontecer, para o Careca, que era um cara que não repetia um drible na mesma partida. Ele era tudo. Careca era o melhor centroavante que eu vi jogar durante o tempo que eu cobri esporte, que eu cobri futebol. E o Careca foi feito um doido, e ele não repetia um drible, ninguém sabia como marcar o Careca. E o Leão, era o goleiro do Palmeiras, Emerson Leão, ele fez o pênalti no Careca. Aí a última torcida do Palmeiras saiu, foi embora. 4-3, pênalti para o São Paulo, 5-3 acaba o jogo. Não tinha mais como virar aquilo, não tinha mais como. Eles já tinham visto demais o Palmeiras fazer 3 gols naquele time fantástico do São Paulo. Aí o Careca foi com muita raiva para a bola e meteu um chutaço na bola, um foguete, e ela bateu no travessão, na trave, não sei. Voltou, o Leão pegou a bola, lançou, meteu ela lá nos quintos, lá na frente. Eu não lembro exatamente, claro que isso deve ter virado um folclore, né? O Ditinho teria pego, o Ditinho do Palmeiras teria pego, teria tocado pro Ditinho Souza. Olha, o São Paulo tinha Miller, Careca e Sidney, Pita, Silas, e o Palmeiras tinha Ditinho e Ditinho Souza. Era a gozação, os memes de hoje eram da época. E o Palmeiras fez o gol de empate, 4-4, e o jogo acabou. E naquele jogo o Pita fez um gol antológico. Ele driblou metade do time do Palmeiras, ele deixou sentado, e deixou o Leão também, acho que sentado, meio time do Palmeiras. E não entrou com bola e tudo por humildade. Então aquele jogo foi para mim o espetáculo da torcida, o espetáculo em campo com aquele golaço do Pita. As emoções se alternando com o pequeno, naquele momento, time inferior, que era do Palmeiras, metendo gols no São Paulo. Era o inesperado, faça uma poesia para a música, né? Porque era tudo imprevisível aquilo. Aquele jogo me impactou muito. E eu pensei, a sorte é que eu sou uma ótima atriz, eu sou mesmo. Não é autoconvencimento, eu sou mesmo. Eu sou uma ótima atriz. Porque aquele jogo era para eu ter gritado, chorado, xingado. Se eu estivesse nas arquibancadas, pode ter certeza que eu ia ter um mini infarto. Mas dentro de campo eu era um iceberg. E você tem algum time do coração? Tenho. Você pode falar pra gente? Agora sim. No passado eu não falava, porque o fato de ser mulher, você fala o time que torce, você perde metade da credibilidade para falar dos outros. Eu sou palmeirense. Não, mas eu nasci numa família extremamente corintiana. Uau. Pai, mãe, meus 2 irmãos mais velhos. E a única que escapou de mim foi a minha irmã mais nova, porque nós temos 3 anos de diferença. Eu tinha 10, ela tinha 7. E nenhuma das duas olhava para futebol. A minha irmã até hoje não sabe quem é o Corinthians, quem é o Vasco em campo. Ela fala, para que lado que o Corinthians está jogando, para ela torcer. Então ela foi a única que escapou. Eu me tornei palmeirense o dia que eu fui ver um jogo com meu pai no Pacaembu. Na marra ele me levou porque eu obriguei. Não tinha onde me deixar, a gente morava no interior, veio para São Paulo, ele teve que me levar no jogo, porque minha avó sumiu.
da casa dela, e aí eram Corinthians e Palmeiras. Meu pai era corintiano roxo, minha mãe corintiana. Eles saíam eles saíam a cavalo ou de carroça do sítio onde a gente morava, iam para a cidade, largava cavalo, carroça lá na casa da minha nona, da minha avó, pegava uma jardineira, não era um ônibus, era uma jardineira, iam para Bauru ver jogo com o Noroeste, iam para Ribeirão Preto ver jogo com o Botafogo, iam para Araraquara ver jogo com a Ferroviária. Eles eram fanáticos. E eu tinha uma raiva daquilo, eu falava, que coisa que eles largam 4 filhos para ir atrás de jogo de bola, mas era divertido. E aí o dia que ele me levou, claro, que ele sentou na torcida do Corinthians. E nem me explicou o que era aquilo. E do outro lado, o que eu vejo? Eu sou muito de espectadores, né, da plateia. Do outro lado, a torcida do Palmeiras. E aí tá lá aquela gritaria, eu escutando um monte de palavrão que eu nunca tinha ouvido, eu era da roça. E aí, de repente, uma gritaria no estádio, e do lado de lá, os caras abriram 500 bandeiras e sacudiam, agitavam. Eu fiquei vidrada, hipnotizada por aquilo. E eu falei, meu pai, e aqui todo mundo gritando e xingando, palavrões horrorosos. Falei, meu pai, o que aconteceu? Ele toque na minha cabeça, ele fez assim, pé frio, é gol daquela droga lá, daquela porcaria do Palmeiras. E eu lá sei o que é Palmeiras, o que é... Eu falei, e do lado de cá, o que é? Ele falou, é Corinthians, aqui é Corinthians. Eu, ai meu Deus do céu, se o torcer do Palmeiras não fazer mais nenhum gol, ele fez. Foi outro treco na cabeça. Eu peguei, naquele dia, eu senti uma paixão pelo Palmeiras, porque eu olhava para o outro lado, só alegria. Do lado de cá, era só palavrão, xingamento, gente com lágrimas nos olhos e meu pai dando um treco na minha cabeça. O que você queria que eu fizesse? E eu adorei o espetáculo do outro lado. Eu não sabia o que estava acontecendo em campo. Fui saber muitos anos depois. E assim eu virei palmeirense. E falando um pouquinho também das mulheres no futebol, recentemente a gente teve 2 casos, que foi uma jornalista que ela foi beijada por um torcedor do Vasco durante a entrevista e uma outra que foi agredida verbalmente por torcedores, acho que foi do Grêmio também, enquanto ela fazia cobertura. Teve cantada de jogador também, meio assintosa, né? E o que a gente pode pensar disso? Você acha que em vez de evoluir a gente está retroagindo? Tem algum motivo que você acha que seja a raiz desse problema ou como acabar? Val, não tem como acabar. No meu tempo isso não acontecia porque o mundo não era tão violento, o mundo não era tão mau. Sempre houve o mal e o bem, mas eu sempre achei que o bem era maior que o mal. O bem vencia o mal. Hoje, infelizmente, o mal está vencendo o bem. Você vê pela violência, em 2016 nós tivemos 70.200 homicídios no Brasil. A grande maioria jovens, a grande maioria negros e uma grande porção de mulheres. E só para encerrar, você tem algum plano para sua carreira esse ano, ou mais para o futuro, ou ainda não está pensando nisso? Não, eu estou pensando em parar. Eu estou pensando seriamente em dar um tempo, em parar definitivamente. Obrigada, Regiane. Eu é que agradeço. Eu te preveni que eu falo muito e vocês vão ter um trabalho de edição, vocês vão dizer, podia falar um pouquinho menos? Mas vai ser um trabalho muito gostoso pra gente.